O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. E o que tenho a dizer-vos, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que eles se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentando. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim. Dependente eu quero ser do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for para viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Para que quando eu falar que seja você,
no meu caminhar que seja você. E quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Oh, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Levante suas mãos, quero ouvir você. Para terminar, só vocês, eis-me aqui, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Filhos, eu ali me emocionava ouvindo salmos, e eu pensava que fazem 2023 anos que esse mesmo mistério e essa mesma alegria que nós sentimos acontece na igreja. Essa noite santa, essa noite transbordante de alegria, foi uma noite vivida e celebrada desde os primeiros cristãos. Quantas vezes se esconderam para poder celebrar essa noite santa? Quantas vezes, ao preço de sangue derramado, celebraram o sábado santo, a noite do batismo. 1 de Pedro, se vocês pegarem, vocês vão ver ali que os primeiros cristãos eram preparados para que, fazendo memória do Senhor, eles recebessem o batismo. Hoje eu tenho dois que vão continuar perpetuando a alegria de ser filho de Deus. Hoje, filha, essa noite especial o Senhor preparou para que você se tornasse uma nova criatura. Hoje chegou uma mulher velha, mas vai sair daquela porta hoje a mulher nova, renovada, recriada pelo Espírito de Cristo Jesus. Temos que aplaudir o Senhor. Oh, aleluia! O Espírito do Senhor continua agindo da mesma forma. Hoje o Heitor, que veio aqui nessa noite, que a providência de Deus quis que fosse assim. Heitor, eu não sei porquê, mas eu sei que o Senhor te queria muito, e você veio numa noite tão especial. Hoje você vai receber essa graça tão grande, filho, que vai impulsionar a tua vida, teu espírito. Perguntando sobre a ressurreição, nós escutamos o primeiro evangelho de hoje. Irmãos, eu me lembro a primeira vez que eu fui a Israel. A primeira vez eu não tinha conseguido celebrar no Santo Sepulcro, ali no lugar onde Jesus não está. Eu entrei no Santo Sepulcro, eu beijei a pedra do túmulo. Eu beijei. Eu quis beijar
porque eu sei que ali esteve o corpo do meu Senhor. Há muitas teorias que dizem que não estava, sabe por quê? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que agrade ou não agrade, não é outra. A igreja de Jesus, ela foi fundada quando Jesus disse para um homem: tu és a partir de hoje Pedro, e sobre a pedra que é a tua fé, a pedra que não vai se desfazer, que você vai guardar, é que será edificada a minha igreja. Cá estamos nós, a igreja de Pedro, Paulo, a igreja dos apóstolos se reúne nessa noite. Nós somos a igreja de 2023 anos, que não tem fundador como homem, que tem Deus como fundador. Cá estamos nós. Quando eu entrei naquele sepulcro, eu não queria ver outra coisa. Eu apenas verifiquei, estava vazio. Não tinha ossos, o corpo não estava lá. Era um domingo de manhã, providencialmente. Era um domingo de manhã. E aí, quando eu saí do sepulcro, o guia tinha conseguido rapidamente uma missa que tinha que ser celebrada em 45 minutos. Imagine Padre Ailton celebrando uma missa em 45 minutos. Não deu tempo de ver nada. Algumas pessoas, a Vera Elias estava comigo nessa peregrinação. A Dona Helena, que está em casa, enferma, e peço a Deus que derrame graça de saúde sobre ela, estava comigo. Com certeza alguns outros aqui. E alguns que já estão esperando a ressurreição. Quando eu saí, apresentaram-me a capela católica e disseram: padre, consegui, vai celebrar. Não deu tempo de achar nada. E aí, quando eu abri o evangelho, era o de Maria Madalena, que chegou de madrugada, foi para o túmulo, provavelmente levando perfumes, como o evangelho de hoje nos falava, só que hoje é o de Mateus. Por que foi de madrugada? Tinha medo de ser perseguida. Mataram Jesus, por que não matariam ela? Jesus passou pelo pior castigo, a crucifixão de nosso Senhor. Estão prestando atenção no que o padre está dizendo? Era costume a crucifixão entre os romanos, mas a crucifixão começou na Pérsia. Mas nenhuma crucifixão romana era feita depois de uma pessoa ter sido açoitada. Nenhuma. Jesus foi completamente o contrário. Nosso Senhor, desculpem falar, ficou em retalhos. Aquele crucificado que eu coloquei, que eu comprei para deixar aqui, é para que a gente fique realmente impressionado. Porque às vezes nós dizemos assim: eu não tenho coragem de assistir o filme da Paixão. Por que nós não temos? Porque nós temos medo de olhar para aquela cena e dizer: foi por meu pecado que isso aconteceu. A gente não quer olhar para a realidade do que nós somos capazes de fazer e fazemos até hoje no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Flagelamos o corpo físico de nosso Senhor, mas infelizmente hoje nós continuamos com o nosso pecado flagelando a igreja. É preciso que o corpo de nosso Senhor seja restaurado. E como é que o Senhor é restaurado? Quando você toma a iniciativa de viver o teu batismo e de ser uma pessoa nova. Amém? É preciso fugir do pecado para viver a vida nova em Cristo. E aí veja, o que é que moveu Maria Madalena? O evangelho de hoje dizia que ela e outras mulheres estavam lá no túmulo, correndo perigo de madrugada, e se assustaram porque o túmulo estava aberto. Percebam uma coisa: a primeira reação ao chegar no túmulo não era saber que ele ressuscitou. A primeira reação era o medo. Roubaram o corpo de Jesus. Por que se preocupavam tanto com o corpo de nosso Senhor? Por que isso aconteceu? O primeiro medo era com a questão do corpo de Jesus. Roubaram. Quando nós temos um ente querido, o que nós mais queremos?
a gente quer ver sepultar aquele corpo, não é verdade? Se vai cremar, a gente quer ver cremar aquele corpo. É verdade ou não é? É isso que acontece. Nós precisamos ver o que é feito. Estão escutando todos? Não, lá no fundo não. Agora sim? O medo que eles tinham era o seguinte: o que é que aconteceu com o corpo de Jesus? Então a primeira coisa, foram e saíram correndo, com medo do que fizeram com Jesus. Porque amaram, porque foram amados por nosso Senhor. Cada um tinha uma história com Jesus. Maria Madalena foi uma mulher que teve uma história com Jesus. Sabe qual era a história? Foi amada de verdade. Às vezes nós falamos de amor, mas nós só desejamos o outro por algo que o outro pode dar para nós. É verdade ou não é, meus filhos? Infelizmente nós estamos vivendo essa hipocrisia. Nós somos um mundo que fala de amor, que fala de tolerância, mas que na verdade é intolerante. Ninguém pode pensar diferente. Nós não somos capazes de amar e escutar o que o outro tem a falar diferente daquilo que nós pensamos. Não é verdade o que o padre está dizendo? Vocês concordam ou não? Veja, quem ama é capaz de ouvir o outro falar algo que seja diferente, mas continua amando. Quando eu me converti, a minha família não era convertida. Eu tocava violão e antes da minha conversão eu gostava muito de ritmos hispânicos, e eu vivia tocando lá em casa. Eles gostavam muito que eu tocasse, mas quando eu me converti eu não tinha mais coragem de cantar as músicas que o mundo cantava. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu me converti, eu conheci uma alegria nova. Mas em respeito a eles, eu vivia com a família. Eu nunca desprezei a minha família, apesar das dificuldades que eu passei, que a minha mãe, minha irmã e o meu cunhado que estão aqui sabem muito bem que foram muitas. Eu não deixei. Hoje se fala de amor, mas o que se vive é egoísmo. Hoje se fala de amor, mas o que se vive é individualismo. Hoje se fala de amor, mas as pessoas querem viver um amor que não é um amor que é capaz de sofrer pelos outros. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite nós vamos entender que o verdadeiro amor é aquele que passa pela cruz, e ele só vive se ele realmente tomar a iniciativa de morrer, para que assim possa viver. Se você quiser amar, você tem que tomar a iniciativa. Eu quero morrer por amor ao meu irmão e a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser assim. Escuta, Jesus, quando entrou na vida das pessoas, ele mudou. Ele tinha um poder libertador. Estão prestando atenção no padre? Jesus mudou a vida de Maria Madalena, mudou a vida de Mateus, que era pecador público. Quis entrar na vida de Zaqueu. Zaqueu foi para ver Jesus. Jesus disse: eu quero ir para a tua casa. Ei, Heitor, talvez foi isso que Jesus quis. Diz que Zaqueu era pequenininho, e Jesus disse assim: olha, eu quero entrar na tua casa, eu quero ficar contigo. Aquela pecadora que chegaram levando para Jesus e que queriam apedrejar, ninguém apedrejou, porque Jesus disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vejam, Jesus mudava o coração das pessoas, e por isso a quantidade de pessoas ia aumentando. Mas no fim de tudo, poucos foram aqueles que ficaram com nosso Senhor. Os que ficaram, ficaram porque amavam. O que é que Jesus fez? O que é que moveu essas mulheres? O que é que moveu os discípulos até hoje? Moveu naquele instante, moveu a igreja, move a igreja há 2023 anos. Tem tantas religiões, é verdade ou não é? Muitas religiões. Há religiões que cultuam o ser nada, o chegar ao nada. Há religiões que cultuam as forças da natureza, a terra, a água, o ar. Eu não quero fazer críticas aqui. São buscas. Mas nós só nos encontramos com alegria quando nós encontramos a verdade. Certo ou não? Certo ou não?
Então escuta só. Há tantos que criam religiões, há muitos que chegam hoje e dizem: olha, eu sou Deus. Ainda hoje acontece isso. Nós temos um fenômeno aí até de uma seita grande que começou na Índia, se eu não me engano, e depois se mudaram para os Estados Unidos. Tem livros desse cara para todo lado. Esse homem fez palestras no mundo inteiro, movia muita gente. Muitos acreditam na reencarnação, mas quem provou a reencarnação? Por que o padre está falando isso? Porque eu estou dizendo: por que faz 2023 anos que se derrama sangue, que as pessoas vão ao sepulcro em Jerusalém para ver um sepulcro vazio, do mesmo jeito que Maria Madalena foi? Sabe por quê? Porque depois de terem sido amados, depois de terem sido curados, de terem a vida transformada, eles viram o seu Senhor morrer numa cruz da pior forma possível. Foi sepultado, colocado nos braços da Virgem Maria, colocado dentro de um túmulo, fechado com uma pedra. E quando parecia que tudo tinha acabado, de repente vão lá para colocar perfumes no corpo e se deparam, o túmulo estava aberto. Irmãos, os evangelhos vão dizer que ficou um pano dobrado sobre uma pedra. Esse pano, ele foi encontrado e foi guardado. É um sudário. O que é o sudário? É um pano que envolve o corpo. Uma mortalha, como nós dizemos no Brasil. Só que onde está o corpo de Jesus? Alguém achou? Sim ou não? A gente tem até documentários que falam que se acharam ossos de Jesus. Ninguém nunca achou, porque o nome Jesus era muito comum. Por exemplo, Barrabás. O nome dele é Yeshua Barrabás. Jesus Barrabás. O nome Jesus era muito conhecido. Com certeza já acharam muitas ossadas. Mas existe uma ossada de um Jesus que nasceu do ventre da Virgem Maria, de um Deus que quis se fazer homem, que recebeu a carne humana no ventre da Virgem Maria, para vir aqui a este mundo consertar o erro que um dia Adão cometeu. Se por um homem o pecado entrou no mundo, tinha que ter um homem que viesse para consertar. Quando Deus percebeu que aqueles que ele tinha criado, nenhum era capaz de consertar, ele disse: então, eu vou enviar o meu Filho único. E permitiu que no ventre de Maria ele recebesse nossa carne. Olha que coisa. Deus se fez um de nós. É muito amor. Deus glorioso, Deus maravilhoso se fez um de nós. Veio aqui habitar no nosso meio, conversar conosco, ver o sofrimento humano, a dor humana. Veio acudir os que estavam doentes, os que estavam enfermos, aqueles que estavam acorrentados pelos demônios. Esteve no nosso meio. E aí veja, ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Foi morto, ele se ofereceu. Sabe por quê? Era preciso que uma vítima agradável pudesse refazer a aliança que foi quebrada. Somente ele, o Cordeiro de Deus, é que podia refazer isso. E ele então se entrega de uma forma brutal. Mataram o Senhor. Mas quando foram procurar, no terceiro dia já não achavam mais. Acharam um pano. Escuta, muitos dizem assim: mas este pano que acharam não é o pano que cobriu Jesus. E este pano é prova da ressurreição. Não somente este pano. 4 evangelhos falam deste acontecimento. Ou seja, se 4 pessoas são capazes de falar de um mesmo acontecimento, significa que é uma verdade. É ou não é? Sim ou não? Quando contam uma coisa para você, chegou uma pessoa e falou assim: ó, houve uma situação na empresa ali meio esquisita. Você vai falar: mas esse cara não é de muita confiança. Aí chega outro e fala assim: ó, não queria te falar nada não, mas ó,
Aconteceu um negócio esquisito ali, eu não sei direito. Aí chega 3, chega 4. Escuta, quando chega 4, é aquela história: onde tem fumaça, há fogo. É verdade ou não é? 4 relatos da ressurreição. Depois nós temos historiadores romanos que falam sobre o fato de Jesus. Um deles é Flávio Joséfo, um historiador que fala sobre a veracidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ele existiu, onde está o corpo dele? E aí encontraram esse tecido que, vejam, esse tecido, quando foi estudado, ele revelou no teste de carbono 14 que não era de 2023 anos. Mas escuta, como é que pode um pano que não era de 2023 anos trazer pólen que só existia no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, em árvores e palmeiras que só tinham naquele período, naquela região? Escuta, tem alguma coisa estranha. O último estudo revela que as fibras que foram feitas daquele linho eram fibras de 2023 anos atrás. Agora, o que mais chama a atenção é como é que no sudário ficou a marca daquele homem que estava sepultado. Como poderia? Eles encontraram ali sangue naquele tecido e eles fizeram o DNA. Tem documentários sobre isso, vocês podem assistir. O DNA revela que o sangue era AB. E o sangue AB positivo é um sangue mais encontrado naquela região, no Oriente Médio. Ou seja, há evidências que aquela pessoa que morreu flagelado, que colocaram uma coroa de espinhos, que tinha 120 hematomas no seu corpo, inclusive uma onde vazou a bile, o líquido da bilis vazou, estava ali representado naquele tecido. Olha, há muitas coisas que se remetem à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem que esse tecido foi forjado na Idade Média por um homem que teria ali um cruzado que teria forjado esse tecido. Escuta, alguém que quisesse fazer um desenho desse não conseguiria. Todos os pintores, os estudiosos falam que aquilo não é um tecido, é uma fotografia. E a fotografia só poderia ter aquela marca leve se realmente uma luz muito forte tivesse vindo e tivesse deixado as marcas daquele corpo, e aquele corpo tivesse sumido instantaneamente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nenhuma religião conseguiu provar que houve reencarnação. Nenhuma outra religião consegue provar que a terra é Deus, que o céu é Deus, que o mar é Deus, que o ar é Deus. Mas nós conseguimos provar que Deus esteve nesta terra, que se fez homem, que falou conosco e que simplesmente há 2000 anos atrás ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar. E ele ressuscitou, sabe para quê? Para que eu, que sou da mesma carne que ele, e você, que é da mesma carne que ele, possa ressuscitar. O que nós estamos celebrando hoje é que nós não podemos mais chorar com a morte. Sabe por quê? A partir da ressurreição de Jesus, a morte não existe mais. O ente querido que você tanto ama, um dia vai ressuscitar. Nós não sabemos o momento. Pode ser agora, Padre, pode ser agora. Eles estão esperando a grande volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor disse: eu vou, mas eu vou voltar. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele não volta, nós temos que celebrar que para ter uma nova vida é preciso entrar nas águas do batismo para morrer como Ele e sair das águas do batismo como uma nova criatura, forjado no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo, e nós estamos celebrando essa noite do batismo, de renovar a nossa fé, de dizer que nós queremos viver essa fé, nós temos que sair daqui com um desejo no nosso coração, um desejo de querer ser no meio do mundo outro Cristo, de querer viver a tua fé verdadeira. Olhe para quem está do teu lado, diga assim:
A morte não existe mais. Você vai ressuscitar com Cristo Jesus. Amém? Para isso, viva o teu batismo. Diga para ele: viva teu batismo. Você que está em casa, viva o seu batismo. Viva a fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fez uma pergunta antes de morrer: quando eu voltar, será que encontrarei fé sobre esta terra? Nós somos aqueles que estamos aqui lutando contra tudo e contra todos, contra a perseguição cristã, contra aqueles que não querem mais viver os nossos valores. Vejam, ontem eu via que uma moça da Ajuda à Igreja que Sofre veio aqui, e ela falava que enquanto nós estamos aqui, certamente hoje tem cristãos morrendo por ataques terroristas, porque o cristianismo começou sendo perseguido, e Jesus continua sendo perseguido até hoje. A igreja do Senhor continua sendo perseguido através daqueles que se chamam de cristão. Seja um cristão de verdade. O único desejo de Jesus, quando Ele morreu na cruz, é que do seu coração, do seu lado aberto, nascessem novos homens e novas mulheres. Nós somos renascidos pela graça do batismo. Agora nós precisamos ter a consciência do que nós somos. A partir de hoje, você passou essa quaresma, 40 dias lutando contra o pecado. Saia daqui com um desejo: eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa mais amável. Eu preciso ser mais honesto. Eu preciso ser mais justo. Eu preciso ser mais feliz. Eu preciso falar mais bom dia. Eu preciso lutar mais pela minha família. Eu preciso lutar mais pelos meus irmãos. Eu preciso ser mais caridoso. Eu preciso ser mais amoroso. Eu não sei o que é que precisa mais, mas eu sei que você precisa de mais, mais. Você precisa mais de Jesus na tua vida. Você precisa ser totalmente de Jesus e ter a certeza de uma coisa: se Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Um dia Ele voltará para nos levar para a sua glória, para vivermos eternamente. Quem crê nessa palavra, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor, mas aplauda fortemente mesmo. Essa é a nossa fé, essa é a verdade, essa é a verdade. O nosso Deus quer te dar a vida eterna. Se Jesus voltar nessa noite, nós seremos arrebatados e nós vamos encontrar com todos os nossos entes queridos. Tem 2 irmãos que estão à espera da ressurreição. Vou encontrá-los. Quantos têm os seus avós que tanto amaram? Quantos têm o seu esposo, a sua esposa que esperam reencontrá-los? Imaginem como será esse dia. Oh, glorioso dia. Por isso essa noite é tão especial, porque ela celebra que nós somos o novo povo de Deus. Agora, verdadeiramente, nós precisamos ser para o mundo. São Paulo escreve aos Romanos que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Terminando esta missa, começa a tua missão no mundo. Vá e faça a luz da ressurreição brilhar através da tua vida. Brilhe. O mundo que está nas trevas precisa encontrar luz em você. Amém? Olha para quem está do lado, diga aí: brilha, meu irmão, brilha, brilha, minha irmã. Isso, diga: brilhe. Você precisa manifestar a luz de Cristo para o mundo. Amém? Dê uma salva de palmas aí para o teu irmão, membro desta igreja, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, Heitor. Lindo. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você.
Ei, no meu olhar, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for para viver assim, eu nem quero viver. Levante as mãos, aqueles que querem. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Só vocês, bem forte, eis-me aqui, força. Para terminar, eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu.